A proclamação da República mudou para sempre a história do Brasil. Nesse vídeo você vai entender quem liderou esse movimento, por que ele aconteceu e o que mudou no país depois disso. E você vai levar esse conhecimento para a vida, porque entender como o Brasil chegou até aqui ajuda a entender onde nós estamos agora. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque se eu não quero muito atingir a marca de 1 milhão de inscritos, eu preciso da sua ajuda para chegar lá. E se você quer ter a base do direito de um jeito fácil de entender, o link para o curso Primeiros Passos no Direito está na descrição do vídeo. Vamos lá! Depois de ser uma colônia, o Brasil foi uma monarquia por quase 70 anos. Dom Pedro I proclamou a independência em 1822 e depois dele, Dom Pedro II governou por quase 50 anos, de 1840 até 1889. Durante esse período de Dom Pedro II, o Brasil viveu uma relativa estabilidade política, mas essa estabilidade tinha um custo alto e as tensões foram se acumulando até que em 15 de novembro de 1889 a monarquia caiu. Mas por que isso aconteceu? As causas foram várias e elas vieram se construindo ao longo de décadas. A primeira grande causa foi a crise com o exército. Depois da Guerra do Paraguai, que terminou em 1870, os militares saíram fortalecidos e com uma identidade muito mais coesa. Eles perceberam o seu próprio poder e passaram a querer participar mais das decisões do país. O problema é que Dom Pedro II não via o exército com bons olhos na política. Houve conflitos sérios entre o governo imperial e os militares, e esse atrito foi crescendo. A segunda causa importante foi a abolição da escravatura. A Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888, um ano antes da proclamação. E o que acontece é que ela gerou uma reação violenta dos grandes proprietários rurais, os fazendeiros do café, que perderam de uma hora para outra a mão de obra escrava, sem receber nenhuma indenização. Esses fazendeiros, que até então apoiavam a monarquia, viraram as costas para Dom Pedro II. A terceira causa foi o crescimento das ideias republicanas e positivistas, muito influenciadas pelo pensamento europeu e norte-americano da época. Intelectuais, jornalistas e militares começaram a defender um modelo de governo diferente. O Partido Republicano foi fundado em 1870 e o slogan do positivismo brasileiro, Ordem e Progresso, você conhece bem, porque está na nossa bandeira até hoje. Essas ideias foram ganhando força, especialmente entre os militares e as elites urbanas. E aí chegamos ao dia 15 de novembro de 1889. O movimento foi liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Ele era um militar de prestígio, mas inicialmente não era um republicano convicto. Ele tinha uma relação de respeito pessoal com Dom Pedro II. O que o empurrou para a liderança do golpe foi uma combinação de pressões dos republicanos, especialmente de Benjamin Constant, que era um entusiasta do positivismo, e de conflitos com o gabinete ministerial do momento. Na manhã daquele 15 de novembro, as tropas militares se reuniram no Campo de Santana, no Rio de Janeiro. O Visconde de Ouro Preto, que era o presidente do Conselho de Ministros, foi detido. E Deodoro proclamou o fim do Império e o início da República. Dom Pedro II, que estava em Petrópolis, foi informado do ocorrido, veio ao Rio de Janeiro e foi exilado para a Europa com a família. Ele morreu em Paris em 1891, sem nunca ter voltado ao Brasil. Um detalhe importante é que a proclamação foi um movimento relativamente pacífico. Não houve batalhas e não houve grandes confrontos armados. O historiador Aristides Lobo, que era uma das lideranças civis do movimento, disse na época que o povo assistiu àquilo bestializado, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Ou seja, a população comum não participou ativamente da proclamação. Foi um movimento conduzido pelas elites militares e por setores da elite civil. E quais foram as consequências? A principal foi a instauração
da República Federativa do Brasil. A Constituição de 1891 organizou o país como uma federação, dando mais autonomia aos estados. Surgiu um modelo que ficou conhecido como República das Oligarquias, ou República Velha, que durou de 1889 até 1930. Nesse período, o poder ficou concentrado nas mãos das oligarquias rurais, especialmente de São Paulo e Minas Gerais, no esquema que ficou conhecido como política do café com leite. Outra consequência importante foi a separação entre igreja e Estado. No Império, a Igreja Católica era a nossa religião oficial. Com a República, essa ligação foi rompida e o Brasil não tem mais uma religião oficial. O casamento civil passou a ter validade legal e o ensino nas escolas públicas deixou de ser religioso. Do ponto de vista jurídico, a Constituição de 1891 teve alguns avanços. Ela estabeleceu o presidencialismo, a divisão entre os 3 poderes e o voto direto, ainda que restrito apenas a homens que fossem alfabetizados. Mulheres e analfabetos ficaram de fora. A Constituição de 1891 representou uma ruptura com o modelo centralizado do Império, mas também trouxe limitações importantes do ponto de vista democrático. Embora tenha instituído o voto direto, ele não era universal, já que ele excluía mulheres e analfabetos, o que restringia bastante a participação popular. Além das mulheres representarem a metade da população, lembre-se que naquela época uma boa parte do povo era analfabeta. Então, na verdade, na prática, quem votava era bem pouca gente. Além disso, o federalismo adotado deu ampla autonomia aos estados, o que na prática facilitou o domínio político das elites locais, conhecidas como oligarquias. Isso mostra que, apesar de representar um avanço institucional, a República nasceu com desafios estruturais no campo do direito, especialmente no que diz respeito à efetiva inclusão política e à igualdade de participação no processo democrático. A proclamação da República foi um evento complexo, movido por interesses de grupos específicos, em um momento em que o Brasil estava passando por transformações profundas. Ela não foi uma revolução popular, mas abriu um novo capítulo na história do país, com todas as contradições que isso traz. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: todo mundo deveria conhecer o direito. Todo mundo deveria conhecer o direito. Parabéns por ter chegado até aqui. Eu sei que no começo é normal ter um pouco de dificuldade para entender o direito e também a história por trás dele. Mas o segredo é seguir em frente e o meu canal está aqui exatamente para isso. É para pessoas como você que eu estou aqui trazendo conteúdo semana após semana. Se esse conteúdo ajudou você de alguma forma, compartilha com alguém que também deveria conhecer o direito. Quando eu comecei a estudar o direito, eu também me senti perdida. Tinha muita coisa que parecia não fazer sentido e eu via que boa parte dos meus colegas passava pela mesma coisa. Com o tempo eu percebi que o problema não era falta de capacidade, falta de esforço, era pura falta de base. Existe uma lógica no direito que poucos entendem de verdade e muitas vezes nem as faculdades sabem ensinar tão bem. Quando você descobre essa lógica e domina os fundamentos, tudo começa a se encaixar. Foi exatamente isso que eu aprendi e foi o que fez toda a diferença na minha trajetória. Por isso eu criei o curso Primeiros Passos no Direito. Ele é para quem está começando agora e quer construir uma base sólida, de um jeito fácil e sem complicação. Não precisa ter estudado antes, não precisa ser da área. Você tem capacidade de aprender e o fato de não ter aprendido antes não é culpa sua, é uma falha do nosso sistema. Quando você domina essa base, tudo fica mais fácil de entender. E se você quiser experimentar antes de decidir, o curso tem garantia de 7 dias. Você pode entrar, testar e ver se é mesmo para você. O link está na descrição do vídeo. Agora, se ainda não for o momento de entrar no curso, pelo motivo que for, tá tudo bem também. O mais importante é que você continue aprendendo. Você pode continuar acompanhando os vídeos gratuitos aqui do canal.
Se você assistir alguns vídeos por dia em pouquíssimo tempo, você já vai notar uma diferença enorme no que você entende sobre o direito. E isso importa muito, porque não saber o direito pode custar caro. Muitas pessoas se aproveitam da ignorância alheia e para certos grupos é até conveniente que as pessoas não saibam os seus direitos. Conhecer o direito é se proteger, é cuidar de você mesmo. Então eu vou deixar aqui uma lista de vídeos gratuitos do canal disponível para você aproveitar agora mesmo. Assista pelo menos mais um vídeo hoje, faça isso por você. Até!